Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje vocês vão conhecer os meus livros favoritos de cada gênero. Bom, gente, já faz um tempinho que eu ando vendo esses vídeos por aí, mas quem lançou essa moda foi a Ranieri, do canal Palavras Radioativas. E como eu adoro assistir, então, esses vídeos eu decidi arriscar tentar, mas não foi fácil porque eu sou uma pessoa extremamente indecisa, então imaginem só, eleger apenas um livro de cada gênero. É claro que eu escolhi apenas os gêneros que eu mais leio, que eu sou mais próxima, então vocês vão ver aqui gêneros e subgêneros que eu tô bastante acostumada a ler. E sem mais delongas, bora lá! Começando já com um dos meus gêneros favoritos, que é ficção científica, eu escolhi aqui A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Apesar de eu ter vários livros de sci-fi que são favoritos, não foi difícil eleger esse aqui como o meu favorito, porque aqui, gente, a gente tem, assim, elementos que eu gosto muito, né? Aqui a gente tem uma história de sci-fi e space opera. Pra quem não sabe, é uma história que se passa, então, no espaço. E essa história, ela também tem o foco no desenvolvimento e no relacionamento entre personagens, sabe? Que eu amo. E foi aqui que eu acho que ela me pegou de verdade. A gente tem nessa história personagens muito preciosos que erram, que acertam e aprendem com os seus erros. Mas o principal é a sensibilidade que eles possuem, sabe? De ter empatia. Imaginem só, uma nave interracial concentra vários personagens de raças diferentes. E é muito legal ver a sensibilidade com que cada um lida com o outro, sabe? A empatia, o relacionamento que eles vão criando entre eles, sabe? Então, gente, essa autora aqui, ela é perfeita. Eu gosto muito desse livro, gosto também da continuação. E, sério, se eu puder recomendar, assim, de coração, uma história de ficção científica pra vocês, é esse livro aqui. O próximo gênero eu mesclei ali distopia barra utopia pra esse vídeo não ficar tão grande. E o livro que eu escolhi pra representar, então, esses dois subgêneros é O Fim da Infância. Esse livro aqui eu li recentemente, vocês puderam acompanhar aí como eu gostei dessa história. Num belo dia, o céu aparece apinhado de naves, né? Com seres misteriosos que demoram um tempo pra mostrar a que veio. E, ao que tudo indica, eles estão aqui para nos ajudar a evoluir, né? Se trata de uma super raça muito mais evoluída do que a humanidade. E o principal intuito deles, então, é, assim, nos ajudar a evoluir, principalmente nas questões sociais. Só que muitos mistérios envolvem essa raça, como, por exemplo, qual o seu propósito? O porquê que ela quer ajudar a humanidade? E também qual a sua aparência? Porque durante um longo tempo eles ficam então ajudando a humanidade, fornecendo informações, mas eles não se mostram, né? Então é assim, um livro com muitos mistérios, com muitos acontecimentos, mas acho que o mais legal assim é a escrita do autor, que é muito fluida, que é muito divertida. E então esses mistérios faz com que você devora o livro e é muito interessante as questões que ele consegue trabalhar aqui. É um livro assim incrível que me deixou chocada e surpresa em diversos momentos e tudo isso com uma escrita que é muito, muito, muito deliciosa. Agora nós vamos para o gênero drama e sim, nós temos aqui o primeiro empate. É claro que como pessoa indecisa tiveram alguns gêneros ali que eu não consegui escolher um livro só e o próximo gênero que eu escolhi então é drama, começando pelo incrível Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês já enjoaram de me ouvir falar sobre esse livro? Acho que não, né? Então vamos falar mais um pouquinho. Gente, aqui a gente acompanha a história da Kaia, que é uma garotinha de 6 anos que vê toda a sua família a abandonar. E ela fica sozinha ali na casa dela, que é às margens de um brejo. E a gente acompanha então a luta dela pela sobrevivência. E como assim ela é meio que acolhida pela natureza, sabe? E, em paralelo à história dela, a gente também acompanha ali a investigação de uma morte muito suspeita. E aos pouquinhos essas duas histórias elas vão se conectando. Mas o mais incrível desse livro aqui, gente, é como a autora consegue falar sobre preconceito, solidão, sobre abandono. É um livro, assim, incrível que eu já não tenho mais palavras pra falar sobre ele. Foi o melhor livro que eu li no ano passado. E vale lembrar também que a autora me matou e me enterrou na última página desse livro, gente. Sério, ela deixou um plot twist na última página desse livro que eu fiquei, assim, sem acreditar. E é o tipo de trama, assim, que faz você vibrar em diversos momentos, que faz você parar tudo e ficar pensando nessa história. Então, eu amo esse livro.
livro de verdade. E o próximo livro que eu escolhi então pra drama foi um outro queridinho que eu li no ano passado, que é Leve-me com Você. Esse livro aqui, gente, que eu juro pra vocês, eu não dava nada pra ele, mas ele sim, ele vai te ganhando aos pouquinhos, sabe? Aqui a gente tem um professor que perde o seu filho, né? Ele tinha acho que 18 anos, se eu não me engano. E assim, a morte do filho faz toda a sua vida desandar. Inclusive o casamento, que não conseguiu resistir a essa situação. E todo verão ele costumava viajar com a família, né? Com a esposa e com o filho. E fazer um tour ali pelos Estados Unidos com um trailer, né? Parar e ver, visitar paisagens, né? Reservas naturais. E agora ele decidiu então enfrentar uma viagem sozinho e levar as cinzas do filho pra então distribuir pelo caminho. Só que acontece algo aqui que de repente ele não se vê mais sozinho, ele vê acompanhado de duas crianças e é assim uma situação muito inusitada. E ele não conhece as crianças não conhecem ele. Eu não vou falar como que isso acontece pra não dar spoiler, eu vou deixar vocês aí com essa curiosidade. Mas, gente, esse livro também tem personagens muito preciosos e eu aprendi muito com eles, sabe? É um livro que vai te ganhando aos poucos e quando você viu, você já tá preenchida por ele, sabe? Também, assim, trabalha questões de luto, questões de alcoolismo também, o que me pegou de surpresa. E é um livro muito sensível, gente, que consegue tratar desses assuntos pesados de forma leve, sabe? E os personagens dá vontade de guardar num potinho, porque eles são incríveis. E é um livro, assim, que você aprende muito, muito com ele. E assim, ficou marcado no meu coração, sabe? Fora que também acompanha os personagens, então durante essa viagem é muito gratificante, sabe? É tudo muito, muito, muito incrível, gente. Sou apaixonada por esse livro. E por falar em personagem precioso, nós vamos para o gênero de ficção histórica, que eu escolhi então o Diário de Nisha. Gente, pensa numa personagem assim preciosa que dá vontade assim de abraçar. É a Nisha. E essa história ela é ambientada no momento em que a Índia se tornou independente então da Inglaterra. Só que aí com isso muitos conflitos políticos e religiosos tomaram conta do país e eles não encontraram assim outra saída a não ser dividir o país entre Afeganistão e Nova Índia. E aí a gente vê toda essa situação complicada e muito violenta através dos olhos da Nisha, que é uma garotinha, se eu não me engano, de 10 ou 12 anos ali. E mesmo em meio a toda essa turbulência de ter que deixar a sua casa, deixar parte dos seus amigos, parte do que ela considerava família, né? Porque agora eles são vistos como inimigos. Assim, a forma como ela enxerga tudo, a honestidade, a sensibilidade, sabe? Eu acho que é algo que quando a gente se torna adulto, a gente perde essa simplicidade, sabe? De olhar a situação. Então, eu aprendi muito com a Nisha, sabe? Fora, assim, toda a cultura, né? Que envolve essa história, que eu fiquei apaixonada. Eu pesquisei várias coisas sobre a culinária da Índia, inclusive fiz até um dos pratos que tem aqui. E assim, foi um livro que me deixou muito imersa, que me fez aprender, porque eu não sabia de toda essa situação que foi muito grave, né? Que tiveram muitos mortos, né? E enxergar tudo isso através dos olhos da Nisha foi, assim, algo muito, muito especial. Agora nós vamos para o gênero nacional. Não sei se ele pode ser considerado aí um gênero, mas aqui eu vou considerar. Eu também vou ser bem imprevisível, porque eu vou escolher Dom Casmurro, que foi uma leitura que eu também realizei esse ano. E eu acho que, além de toda a polêmica que envolve a trama, acho que o que me pegou de verdade nesse livro foi a escrita do autor. Eu fiquei chocada com a forma com que o Machado de Assis ele usa a escrita, sabe? Ele consegue descrever muito bem os sentimentos do personagem. E eu fiquei muito, assim, encantada, sabe? Tanto que é surpresa também porque é o primeiro contato com o autor. Então quero ler outras coisas dele. Já deveria ter lido antes, na verdade. E é claro que ele se tornou um favorito, mais assim por causa da escrita mesmo, sabe? E então, emendando, já que a gente tá falando de clássicos, eu vou já pro gênero clássico. E o meu clássico favorito é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse também foi o primeiro livro que eu li da autora. E eu fiquei, assim, apaixonada pela forma como ela conduz essa história. Esse é o tipo de romance que eu gosto, sabe? Que ele acontece muito naturalmente, que as coisas vão acontecendo aos poucos, sabe? Eu acho que dessa forma ele fica muito mais intenso. Eu não gosto que as coisas acontecem rápido demais.
Fora toda a ambientação dessa história e a escrita ácida da Jane Austen, que eu gostei bastante. Eu fiquei um pouco perdida no início, eu achei a escrita dela um pouco difícil, mas depois, quando me acostumei, eu fiquei muito imersa dentro dessa história. E eu amei demais a construção desse romance, né, e também os personagens dessa história. E já que a gente tá falando de romance, assim, a gente tá linkando uma coisa à outra, a gente vai pro meu livro favorito de romance romântico. Como eu não leio tanto romance, eu decidi então fazer essa categoria e colocar todos os romances que eu já li. E o meu romance favorito é Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella. Esse aqui é um chiquilite que tem algumas coisas em comum com Orgulho e Preconceito, como por exemplo, esse desenvolvimento um pouco mais demorado do casal. Aqui a gente tem a Poppy, ela é muito assim, ela é aquele clichêzinho de personagem de chiquilite, ela é bem estabanada e a gente inicia a história quando ela perde o anel de noivado dela, que é uma herança de família, e perde também o celular, né? Só que pra sorte dela, ela encontra um celular no lixo, no local onde ela perdeu esse anel, então ela começa a distribuir esse número pra todo mundo, porque se alguém encontrar o anel dela, eles vão entrar em contato com ela através desse número de celular. Só que esse celular é de um executivo, na verdade, né? A assistente dele deu uma surtada, jogou o celular fora, só que ele precisa desse celular porque tem muitos contatos importantes lá, né? Ele tenta entrar em contato, então, com a Poppy pra ela devolver o celular, só que o celular também representa algo muito importante pra ela, então eles vão ter ali um conflito. Vocês podem imaginar o que vai acontecer nessa história, né? Mas o legal, assim, que eu guardo com muito carinho o sentimento que eu senti quando eu li essa história. Ela é leve, ela é divertida. Não lembro quando foi que eu me diverti tanto lendo um livro, sabe? E é um tipo de relacionamento que vai sendo construído aos poucos, que demora muito pra acontecer. E eu amo isso, sabe? Gente, e tanto é que eu procurei muito que outro livro despertasse esse mesmo sentimento, mas até hoje eu não achei, por isso que eu guardo esse livro com muito carinho. E até hoje ele é meu livro de romance favorito. Agora nós vamos para o Infanto Juvenil, gente. Meu Infanto Juvenil é A Garota que Bebeu a Lua, gente. Ai, eu amo demais esse livro. Eu amo os elementos que constroem essa história. É uma história muito mágica, que tem o poder dos infantos juvenis, assim, pra agradar todas as idades, né? Aqui a gente tem um vilarejo que é pacato, tem uma atmosfera triste ali, principalmente porque de tempos em tempos eles precisam fazer um sacrifício. Eles precisam entregar um bebê do vilarejo na floresta pra uma bruxa má que vive lá, né? Só que em contrapartida a gente também tem a visão da bruxa, que não é tão má assim. Na verdade ela não consegue nem entender o porquê que de tempos em tempos eles abandonam uma criança lá, né? Então ela sempre acolhe essas crianças, ela alimenta eles com a luz das estrelas para eles crescerem fortes e sempre leva eles para uma família nova para acolher. Então, só que aí um dia ela se depara com uma garotinha assim com olhos grandes e ela fica tão encantada por essa garota que sem querer ela alimenta ela com a luz da lua. E isso faz com que a garota seja embruxada. E aí ela não tem outra alternativa a não ser cuidar e criar ela, porque ela vai crescer com muito poder. Ela vai virar uma bruxa, né? Então a gente vê então essa bruxa criando essa garotinha, então preparando ela pro que está por vir. E, gente, esse livro aqui é muito precioso. Os personagens mágicos que tem nele, sabe? Eu adoro. Eu recomendei pra minha irmã ler pro meu sobrinho e ele adorou. E, assim, é um livro que você não dá muita coisa pra ele, mas ele surpreende muito, sabe? Eu até me emocionei lendo ele. E toda essa atmosfera mágica, sabe? É muito encantador. Eu adoro esse livro e eu acho que é o meu infanto juvenil favorito. O próximo gênero é o YA contemporâneo e o meu favorito é O Ódio que Você Semeia. Esse livro aqui, gente, que ele dá, assim, vários tapas na cara. E às vezes parece que você tá, assim, num ringue mesmo, sabe? Porque você sente, assim, socos no estômago de tanta verdade que ele joga na sua cara, né? Aqui a gente tem a Star, que é uma garota negra. Como ela tem um pouco mais de condições, ela é uma garota que consegue estudar numa escola melhor, né? E por incrível que pareça, ela é uma das únicas negras que tem nessa escola, porque o restante é tudo branco. Mas ela convive no bairro ainda com os amigos. Quando ela vai numa festa e ela tá indo pra casa com um amigo, eles são parados por um policial. E em meio a uma confusão ali, o policial dispara e mata o amigo dela. E ele não fez nada, sabe? Mas não é bem assim a imagem que o policial passa,
porque ele alega que ele agiu por legítima defesa, sendo que o amigo dela não fez nada. E a única testemunha disso é a Star. E é muito difícil pra ela falar sobre isso, né? Porque ela vem de um lugar com muita opressão, apenas assim por ela ser quem ela é. O pai dela já sofreu muito, então ela vai precisar lutar e encontrar a voz dela para lutar contra esse sistema que oprime os negros e o pessoal, então, da periferia. E, gente, apesar dessa premissa tensa que eu falei pra vocês, é incrível como a autora consegue conduzir essa história de forma muito leve, sabe? O livro é leve, ele é divertido, ele tem referências, assim, que da minha geração eu adorei, sabe? Tem referências a Harry Potter, ao Maluco no Pedaço. A Star, assim, ela é uma personagem incrível, você consegue se colocar no lugar dela e sentir as dores dela, sentir a dificuldade dela de encontrar a sua voz, mas a jornada da personagem é incrível, sabe? Mas eu acho que o melhor de tudo mesmo é a capacidade da autora de conduzir uma história, assim, tão complexa de forma leve, sabe? Ela consegue passar muito o recado dela, da importância que essa história tem, e o melhor, que é o infanto-juvenil, gente, que as pessoas precisam ler esse tipo de livro pra ter empatia e pra entender como é que funciona, então, esse tipo de situação. Esse livro aqui, ele faz parte daquele movimento Black Lives Matter, alguma coisa assim, que é vidas negras também importam. Então ele é muito, muito, muito importante e é essencial, gente. Eu recomendo esse livro aqui pra todo mundo. Agora nós vamos para um gênero que eu não sou tão próxima, mas que eu leio de vez em quando, que é terror / horror. E acho que não foi difícil também definir qual é o meu livro favorito, que é Drácula. Gente, eu amo demais esse clássico. Eu tenho alguns probleminhas com ele, porque ele é um pouco machista, mas assim, eu preferi ignorar essas partes e levar em consideração a época em que ele foi escrito, né? Por mais que tenha sido difícil, mas assim, essa é uma obra, gente, que me deixou muito imersa e ela é narrada de uma forma completamente diferente, né? Esse é um romance epistolar, a gente só fica sabendo o que tá acontecendo através de cartas, diários, recortes de jornal, então eu achei, sabe, isso muito criativo. Eu já tinha lido algo do tipo, mas Drácula conseguiu, assim, me pegar ainda mais. Toda a história, assim, tem uma atmosfera de suspense, sabe? E um terrorzinho, assim, que dá um fiozinho na espinha. Pelo menos eu, quando li, eu não sabia muito bem sobre a história do Drácula. Então eu achei tudo muito divertido. Eu fiquei com medo em algumas partes. Pode ser que você não tenha medo, mas, gente, eu sou muito fraquinha pra essas coisas. E eu gostei muito, gente, de toda a criação, sabe, do mito do Drácula e dos personagens. E também tem a Mina Harker, que é uma personagem foda, que deixa todos os homens, assim, da história, assim, no chinelo. Então, assim, é uma história que eu me diverti muito lendo, que eu curti pra caramba. E a gente vai pra um outro gênero que é bem próximo, que é suspense / thriller. E aí eu pensei bastante sobre esse gênero e eu acho que o meu favorito foi Mr. Mercedes, do Stephen King. Eu comecei a ler esse livro morrendo de medo, porque eu sempre tenho medo dos livros do King, gente. Mas, assim, apesar de ter tido muitos pesadelos com esse livro, eu curti muito toda a construção dessa história, né? A gente tem ali um assassino e ele meio que fez uma chacina, né? Certo dia tinha um campo onde as pessoas se reuniam para procurar emprego e apareceu um carro, né? Uma Mercedes que atropelou, assim, e matou diversas pessoas, né? E esse foi um caso que a polícia nunca conseguiu solucionar, né? E aí, após um tempo, quando o detetive que estava por trás desse caso está prestes a se aposentar, então o autor desses assassinatos entra em contato com ele e começa ali uma provocação para tentar encontrar ele, sabe? E assim, nossa, gente, é muito louco esse livro, sabe? Os personagens são incríveis. Na verdade, é uma trilogia, né? A trilogia do Bill Hodges, se eu não me engano. E eu só li o primeiro livro até então, curti muito a atmosfera do livro.
Gostei muito que a gente tem ali a visão do assassino também. E essas foram as partes mais tensas, sabe? Mas eu curti muito a história e quero dar continuidade agora. E sim, eu deixei o mais importante pro final, que é o meu gênero favorito, que é fantasia. Só que aí eu destrinchei, então, em duas categorias, que é fantasia YA e fantasia adulto. Gente, imagina só como foi difícil, então, definir os meus livros favoritos para essas categorias. Porque eu leio muita fantasia, né? E pra fantasia YA, então, eu escolhi Six of Crows, da Leigh Bardugo. Então, gente, esse livro aqui, ele tá ambientado no Grishaverse, que é o universo criado pela autora, lá na trilogia Grisha, que é a primeira história dela, né? E, nossa, essa história aqui, gente, é incrível porque ela tá inserida num universo que eu já gosto, num lugar ali que é um pouquinho mais sombrio, e tem muitos personagens intrigantes aqui. A gente tem personagens complexos, personagens cinzas, que não é nem mocinho, nem vilão, e aqui eles se juntam meio que a contragosto ali pra tentar organizar ali um grande assalto. E sério, gente, os personagens dessa história aqui são incríveis. O livro, ele não é tão grosso, mas tem 6 personagens centrais que ela consegue trabalhar muito bem e deixar eles muito bem construídos, dá profundidade pra todos eles. Eu acho que esse é o grande forte da autora, né? Criar universos bem estruturados e também personagens muito bons. Eu adoro os personagens que ela cria. E, gente, esse livro aqui, ele é incrível. Aliás, a duologia é incrível. Pra quem não sabe, a gente vai ter uma adaptação que vai mesclar aí a trilogia Grisha e também a duologia de Six of Crows. Eu nem tô ansiosa, né? Imagina. E pra categoria de fantasia adulto, deu empate, sim. E o primeiro livro que eu escolhi, esse aqui, é assim, disparado o meu livro favorito de fantasia, que é Ascensão da Sombra. Esse é o 4º volume da série A Roda do Tempo. E pra mim, esse livro aqui, ele é perfeito do início ao fim. Ele é todo épico. Pode ser que você ache o começo um pouco lento, mas como eu já me habituei à escrita do autor, eu não vejo nenhum problema nesse livro. Ele é incrível, ele não tem defeito nenhum. E assim, gente, quando eu li esse livro aqui, eu li ele do início ao fim chocada com as descobertas, com o quanto o mundo se mostrou vasto, sabe? E até agora não teve nenhum livro que superou o que eu passei com esse livro aqui, sabe? Aqui ele expande muito mais o universo criado pelo autor. Ele expande a própria trama, sabe? Mostra que ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Trabalha muito bem ali a trama central também, que é a do dragão renascido. E assim, gente, esse livro, ele é incrível. E foi a partir desse livro aqui que essa série se consolidou como a minha favorita de fantasia. Por isso que vocês vão me escutar falar muito sobre ela. Tá vindo adaptação, a editora Intrínseca vai lançar, eu espero que em breve o 7º livro. Então eu vou, assim, encher vocês pra darem uma chance pra essa série aqui. Porque eu quero todo mundo lendo e comentando, falando sobre ela, porque ela é incrível. Eu acho que ela é um pouquinho injustiçada e merece ser muito mais comentada do que ela é aqui no Brasil. E pra fechar, então, eu tive que colocar esse livro aqui, porque ele é meio que o culpado de eu gostar tanto de fantasia, que é Mistborn, o herói... eu peguei o Herói das Eras, mas na verdade era pra pegar o Império Final. Pronto. Problema resolvido. Então eu peguei Mistborn, o Império Final, que foi assim um dos primeiros livros que eu li e iniciou essa grande fase de amar livros de fantasia. E eu gosto muito dessa história, gente. Eu gosto assim de todos os livros. O último livro que eu tava com ele aqui na mão, que é O Herói das Eras, é incrível, sabe? Ele encerra a trilogia assim de uma forma que eu não imaginava, que explode a minha cabeça em diversos momentos. Mas foi aqui onde tudo começou. Foi aqui onde eu conheci personagens incríveis, que eu me apaixonei, que eu adorei a interação entre eles. E pra quem não sabe, gente, essa história aqui, ela é muito, assim, diferente, sabe? E eu acho que o que se destaca é o sistema de magia, né? Que ele se baseia no consumo e na queima de metais, né? Então, dependendo do tipo de metal que você consome,
consome, você vai ter um tipo de poder ali, né? E aí existem pessoas que só conseguem consumir um tipo de metal pra ficar forte ou pra ficar mais rápido. E tem os Mistborns, que são as pessoas que conseguem ingerir e usufruir de todos os metais. Então, gente, é isso. Fica aqui a recomendação. Eu tenho muito carinho por essa trilogia, por isso que eu não pude deixar de colocar ela aqui. Meu coração ficou apertado porque eu queria incluir muitos mais livros aqui, mas não deu. Devagarzinho eu vou fazendo outras listas e vou falando também dos outros livros. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber quem aí se identificou comigo e também tem como favorito algum desses livros aqui nesses gêneros. Eu tenho a impressão que eu deixei vários gêneros de fora, mas os principais estão aqui, é isso que importa. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e até o próximo vídeo.